iniciativa, especialmente na pessoa do Noron e da Thelma, com quem eu tive o prazer de conversar várias vezes nas últimas semanas, e a gente começou a pensar e refletir um pouco sobre o tema do seminário, quais seriam o formato que a gente poderia trazer para ajudar na reflexão de vocês. Deixa eu só abrir aqui, porque eu fiz umas anotações e queria seguir a reflexão também. Bom, conforme a gente conversou, né, Lorena e a Thelma comigo, a ideia era um pouco mostrar a experiência do CGE, uma experiência que agora tem 15 anos, em estudos de futuro, como forma de subsídio ao planejamento governamental, sobretudo. Então, eu vou começar um pouco com uma visão geral do CGE, vou mostrar um pouco da abordagem que a gente costuma dar aos estudos, e escolhi 3 exemplos para dar, 3 exemplos bastante diferentes, tanto na abordagem quanto na posição onde a visão de futuro entra, e também onde a saúde apareceu em cada um deles, que foram em formatos bem diferentes, assim. Então vou tentar dar uma pincelada geral. Bom, não sei se todo mundo conhece bem o CGE então faz 15 anos esse ano, somos uma organização social, focados em desenvolver estudos, especialmente em ciência, tecnologia e inovação, para a promoção do crescimento científico e econômico do Brasil. Temos cerca de 60 colaboradores, uma receita anual de 25 milhões, isso varia, claro, ano a ano, um pouco para mais, um pouco para menos, a depender também da conjuntura. Temos um contrato de gestão com o Estado que é supervisionado pelo MCTI, pela Ciência e Tecnologia, então, justamente, que é quem ajuda e orienta qual é a nossa, digamos, agenda principal. Voltou? Não, voltou. Ao longo dos anos, a gente tem um ponto forte de mobilização de especialistas, eu vou mostrar isso ao longo dos estudos também. São mais de 2.000 especialistas, 300 instituições por ano, em média, já desenvolvemos mais de 400 estudos. Estou passando errado. Estou passando do meu e passo para cá. Obrigada, Maria. Bom, então, a nossa missão é subsidiar os processos de tomada de decisão em temas relacionados à CTI, né, por meio de estudos em prospecção e avaliação estratégicos, baseados sempre, como eu disse, em uma ampla articulação com especialistas e instituições. A gente sempre tenta atuar ali naquela interseção entre essas 3 áreas, né? A maioria dos estudos tem sempre uma perspectiva de estudo de futuro. Quase sempre a gente passa por uma avaliação estratégica da situação atual ou da política que a gente está analisando ou apoiando a formação. E os estudos, eles são sempre, os estudos de futuro, eles são sempre utilizados como método de ampliar a nossa capacidade de visão e de compreensão do presente. Esse é um ponto central, assim, não se faz estudo de futuro para ter uma visão só de futuro ou para tentar antecipar, isso é importante. Mas, sobretudo, para realmente você conseguir ter uma visão mais clara do presente, das possibilidades que se abrem de futuro, para que isso possa, de fato, subsidiar uma tomada de decisão que vai chegar em algum lugar. Ainda mais, assim, no caso do CGE, acho que é o caso da Fiocruz sempre, como a gente quer, em geral, subsidiar uma política pública quer o quê? Ela quer interferir numa realidade para melhorá-la, para mudar, para a gente conseguir promover. Não gostou de mim. Aperta o botãozinho para ligar. Tem que apertar. Então, para apoiar esse processo de formulação das políticas públicas com a visão mais ampla possível, né, tentando entender quais são as implicações, os grandes desafios que pode se ter nesse futuro, para tentar tomar decisões sabendo dos principais riscos e oportunidades que se tem dali para frente. Esse é um pouco do nosso conselho de administração. Por que eu estou mostrando o conselho de administração? Para mostrar o tamanho do espectro. E o que isso facilita muito a atuação do CGE? Porque isso amplia a nossa capilaridade no Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. A partir do momento que a gente tem no nosso conselho, e como parceiros constantes, interlocutores constantes, uma ampla gama
de atores, tanto do setor privado quanto do setor público, com uma abrangência territorial, como é também o caso da presença do Conselho Nacional de Secretários, isso sempre amplia não só a nossa visão interna, a nossa capacidade de diálogo e articulação, que são sempre aspectos centrais na capacidade de você gerar consistência para o sistema, porque você acaba abarcando uma quantidade de visões maior, mas também na capacidade de depois você de fato implementar essas visões, porque se o processo não for participativo e de diálogo constante, você lá na frente não consegue ter de fato uma execução e um alcance e uma capacidade de pôr em prática, porque o ator não se reconhece. Se ele faz parte desde o início do processo, da discussão do problema, do diagnóstico, participa das reuniões de validação, no final ele se reconhece naquele estudo. Ele sabe que aquilo tem a ver com a atuação dele, da instituição dele, ele levou problemas e questões ao longo do processo inteiro. Por isso que nunca funciona você fazer um estudo muito sozinho ou cercado de especialistas e levar um produto pronto no final para o tomador de decisão. Porque você não acompanhou o raciocínio dele, você não conseguiu ter a dimensão do que ele está tendo como relevante. Se a gente está tratando de política pública, a dimensão política, obviamente, não pode ser menosprezada. Você tem uma tomada de decisão que nunca é meramente técnica, feita baseada apenas na capacidade, na qualidade dos estudos. Ela é também da visão pessoal e institucional de quem está ali tomando as decisões no dia a dia e definindo as políticas que vão ser feitas. Um pouco dos nossos parceiros internacionais, a gente tem atuado muito próximo da CEPAL e de outros organismos internacionais como forma de ampliar também a nossa capacidade de compreensão da visão do exterior em relação a gente e vice-versa, que também amplia a nossa capacidade de compreensão da realidade. Aqui um pouco só para a gente ter noção assim, do espectro de atuação do CGE, eu elegi algumas poucas áreas, mas enfim, vários estudos em saúde, ali tem também tecnologias assistivas, o primeiro ali foi o estudo de foresight feito para o INIP, o de baixo é o estudo da FEMUSP, que é o que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente, vários estudos em materiais, terras raras, química verde, em energia tem uma ampla gama de estudos sobre biocombustíveis, sobre eficiência energética, tem Amazônia, tem dimensões territoriais. E por mais que esses estudos sejam em áreas diferentes, o que a gente percebe é que todos eles sempre acabam se alimentando um pouco. Cada novo estudo sempre pode aprender alguma coisa com o estudo passado. Não só pela abordagem, mas pela visão de futuro que se teve, porque elas sempre estão relacionadas. A gente procura fazer muito isso lá dentro. Então está sempre trocando experiências com áreas diferentes. Quando a gente vai montar um estudo, você chama alguém que estava trabalhando numa área completamente diferente, porque ele vai trazer um outro olhar. A gente tem o hábito de fazer seminários internos, workshops para apresentar novas metodologias, artigos, estudos que estão sendo feitos. E isso também gera muita capacidade de reflexão interna, que eu acho que tem feito uma diferença muito importante na nossa forma de atuação. Isso aqui é um pouco a linha do tempo do estudo de RH para CTI, de recursos humanos, que o Mariano mencionou no início na abertura, não vou me deter. Então, isso é todo o processo que a gente veio fazendo, as publicações de análise de dados, cruzamento de bases e análises a respeito da formação e do percurso formativo dos mestres e doutores, e depois também isso foi ampliado para a iniciação científica, enfim, dos recursos humanos para a ciência e tecnologia, que foi uma coisa que a gente foi percebendo que sempre, foi percebendo, meio óbvio, toda a análise que é feita você precisa saber dos recursos humanos. Então, isso se tornou uma atividade permanente do CGE, então essa base de dados e o cruzamento e a análise dela tem sido sempre uma fonte de informação e de reflexão muito importante em todos os estudos e abordagens que a gente vem desenvolvendo. Então aqui, embora, como eu tenha dito, a gente não tenha, e é muito importante, eu acho, ressaltar isso, não existe uma receita de bolo, a melhor forma de se fazer estudos de futuro é essa. Não dá nem para generalizar no sentido de, para estudos de tecnologia a gente segue esse caminho. Não tem, a gente tem um caminho geral para como construir essa abordagem. Sempre de uma maneira participativa, o mais participativa possível, como eu disse, envolvendo os atores e os tomadores de decisão desde o início,
e procurando fazer uma combinação de métodos e ferramentas que estejam mais de acordo com o objetivo aonde a gente quer chegar. Então, assim, no nosso caso, que a gente vê assim, a demanda, por exemplo, a demanda do cliente final, do usuário final, do ministério, em alguns casos, dos contratos administrativos. Muitas vezes, o tomador de decisão, ele tem uma noção muito vaga do que ele quer. Ele quer um estudo mais ou menos sobre uma área que é a saúde. Tá, mas o que dentro da saúde? Então, o esforço inicial para planejar, ele passa por um esforço muito grande e uma intensidade de discussões e às vezes mobilizações mesmo de especialistas, levantamento de dados, para você conseguir ter um foco. Então você primeiro tem que abrir bastante, tentar ver tudo que está envolvido, que às vezes é o contrário, não é algo amplo, ele quer uma coisa muito específica, mas que você não tem o contexto. Sem o contexto você não consegue entender qual é o percurso que esse tema vai percorrer. Então a gente amplia e depois tenta focar de novo para conseguir ter mais ou menos o escopo delimitado, saber no prazo que é possível, com os recursos que são possíveis, o que dá para ser feito, qual é o produto final, a reflexão final a qual a gente quer chegar, né? E isso não segue uma linha linear, né? Parece que a gente vai subindo aqui, começa aqui do 1, 2, 3, 4, mas na prática não é assim, não deve ser assim. Quando a gente começou a se aprofundar um pouco na metodologia do Design Thinking, eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos sobre isso. A primeira vez que eu vi um quadro que era um pouco parecido com isso, eu fiquei muito assustada, porque eu falei, parece muito lógico, né? Mas a gente não segue exatamente isso. E eles mostram que o mais comum é isso. Você vai do 1 para o 2, você tenta ir para o 5, aí você volta para o 1. Você tem uma certa não linearidade que ela é positiva, porque você tem que ficar o tempo inteiro, a cada vez que você avança, repensando se aquele caminho de fato vai chegar num resultado adequado. Mas, de maneira geral, é mais ou menos isso. Uma definição da demanda, do escopo. A gente tenta levantar a maior quantidade possível de dados, de estudos que já são feitos, ver o estado da arte, para aí começar a se avançar, então, para a exploração das alternativas. Pode ser por cenários, pode ser simplesmente por tentativas de futuro disruptivos, mobilizando especialistas e muitas vezes não especialistas, e para determinados tipos de estudo, eu vou mostrar mais para frente, é muito importante que você envolva não só os especialistas, pessoas que estão pensando de uma forma muito mais ampla em outro contexto. E no final, quando você começa a chegar ali nos primeiros resultados, e nos resultados finais, também mais para o final do estudo, a questão dos critérios de priorização são muito importantes. Porque, de novo, a tomada de decisão, ela é uma combinação de vontade com possibilidade. Então, se você entrega um espectro ideal de 15 ações que têm que ser tomadas, e talvez o tomador de decisão não tenha capacidade de implementar aquelas 15, se você disser que só as 15 é que devem ser implementadas, ele vai abandonar. Ele não vai começar no passo a passo. Então é muito importante você mostrar qual é o critério de priorização. Se você só tem um ano para implementar uma política, comece pelo ponto 1. Você ganhou espaço, aí você vai para o ponto 2, você vai para o ponto 3 e você vai podendo então avançar. Isso é um pouco das ferramentas que você já desenvolveu nos últimos anos e que tem ajudado muito a nossa capacidade de compreender as especialidades e os temas. Então a gente tem uma ferramenta agora que foi desenvolvida internamente, que permite você identificar as redes de autoria e de coautoria, de cooperação entre pesquisadores. Então, a partir, sobretudo, da base Lattes, você consegue jogar palavras-chave e ver quem são os pesquisadores mais fortes, que têm publicado mais naquele tema, e saber quem trabalha com quem, o que te dá uma visão de rede e te permite, em painéis de especialistas, por exemplo, você trazer o contraditório, você conseguir trazer pessoas que estão fora daquele circuito, não se conhecem, mas estão trabalhando sobre o mesmo tema, o que também amplia muito a riqueza da análise, das redes de pesquisa que estão se formando e da forma como eles se organizam para trabalhar. Essa é outra ferramenta, quer dizer, a mesma, mas assim, uma outra utilização para processamento desses grandes dados, né, do Big Data. Facilita muito o nosso estado da arte. A gente monitora hoje mais ou menos 3.500 fontes, entendeu? E a gente pode construir, dependendo da demanda e dependendo do foco, robôs de busca para monitorar outras fontes específicas. Então a gente consegue ver desde artigos científicos, notícias de jornal, release de imprensa, patente,
e cada cor ali é uma categoria diferente. Então, sobre tecnologia, sobre patentes, sobre fontes de jornal, o que está se discutindo sobre esses temas? E com isso a gente consegue chegar também na extração de sinais fracos. Então, temas que não estavam aparecendo tanto, porque depois você pode jogar numa linha do tempo, acho que vai ficar mais legal na seguinte, e você vai vendo como é que certos temas vão emergindo. Sinal que está havendo uma convergência ou uma maior aceitação e uso de certos conceitos, e outros também vão decaindo. Isso te ajuda muito a monitorar as fontes e o estado da arte. Um exemplo que eu gosto de dar foi na época da Rio+20, da Conferência do Desenvolvimento Sustentável. A palavra economia verde ainda não era tão utilizada. A gente usava muito desenvolvimento sustentável, ainda vindo lá desde a Eco 92. Um pouco antes da Rio+20, teve um movimento muito forte, sobretudo nos países centrais, para trazer a discussão para a economia verde. Por um interesse muito específico geopolítico. Tenho tecnologias limpas, quero que a discussão se foque nelas. Eles queriam uma lista de tecnologias limpas, vamos tratar de economia verde. Desenvolvimento sustentável é muito amplo, tem 3 pilares, você vai ter que tratar do social. E aí a palavra economia verde veio ganhando espaço, veio ganhando espaço, veio ganhando espaço. Na Rio+20, você tinha a economia verde como um conceito-chave para ser discutido. E aí, um pouco, opinião minha, assim, um pouco pelo papel que o Brasil exerceu no foco da discussão, tentando dizer que a discussão não devia se restringir à economia verde, ela devia voltar ao desenvolvimento sustentável, a gente saiu da Rio+20 com o foco novamente em desenvolvimento sustentável. E você vê, depois a gente já jogou isso uma vez não é esse gráfico, mas você vai ver que depois vai decaindo de novo, o desenvolvimento sustentável volta a crescer como um conceito-chave e a economia verde vai de volta decaindo um pouco e deixa de ser o conceito central. Então isso são análises que ajudam muito. Na hora que você vai fazer o estado da arte, você consegue identificar sinais fracos e poupa muito trabalho também, porque você vai tentar fazer uma análise com 500 fontes, 3.000 fontes, quanto tempo você vai levar no estudo para fazer essa análise? Se você consegue que a tecnologia te ajude, ela não te substitui, você precisa de uma análise sempre subjetiva, a inteligência humana, eu não acredito que possa ser substituída pela inteligência artificial, mas ela pode ser muito utilizada sim com o uso desse tipo de sistemas. Bom, eu vou passar um pouco então sobre os 3 estudos que eu falei, um pouco para mostrar como é que podem ser esses caminhos, né? O primeiro exemplo que eu escolhi foi um estudo que a gente fez para subsidiar a formulação de uma agenda nacional de ciência e tecnologia para vulnerabilidade, impactos e adaptação à mudança do clima. Nesse estudo a gente, na verdade, partiu de uma visão de futuro já dada. Por quê? Foi logo que o IPCC lançou o 4º relatório, o IPCC é o painel intergovernamental de mudança do clima, dizendo que com o caminhar do aquecimento global, mesmo para os cenários não tão ruins, mesmo que houvesse uma pouca elevação, mas que haveria uma elevação, então ele tinha um cenário dado, essa elevação da temperatura traria impactos muito mais fortes aos países em desenvolvimento, pela sua dificuldade de se adaptar, pela sua maior vulnerabilidade e pelos custos de adaptação que teriam muito mais dificuldade de arcar para fazer essa adaptação. Nesse mesmo período, o Ministério da Ciência e Tecnologia criou uma coordenação específica de mudança do clima e várias outras iniciativas no país começaram a se formar, redes de pesquisadores e tal. Então, a questão da vulnerabilidade, do impacto e da adaptação, VIA, como eles chamavam, se tornou um tema mais urgente e relevante do que a própria mitigação, que era o foco que se dava até então para a mudança do clima. Você já vinha trabalhando já com mudança do clima, então justamente claro que tinha um acúmulo inicial, mas a partir desse novo foco que foi dado, a gente falou, não, então vamos ajudar o Ministério a fazer uma agenda para fazer frente às questões de vulnerabilidade, impacto e adaptação. Então a gente começou selecionando com o Ministério, sempre já com o Ministério desde o início, ele acompanhou do início ao fim o processo, selecionando os temas. Inicialmente os temas eram energia e recursos hídricos, florestas, zonas costeiras, agropecuárias e solos agrícolas, biodiversidade e zonas urbanas. Conforme a gente foi escolhendo especialistas para escrever papers e trabalhos sobre cada um desses temas, a gente começava a conversar sobre o que devia ser desenvolvido e todos eles falavam:
isso tem uma implicação muito importante sobre saúde humana. Vou abordar isso também. Aí falava em biodiversidade. Mas saiba que a biodiversidade, com o impacto que vai ter, a saúde também vai ser muito impactada. De volta que a gente falou, então vamos fazer também um trabalho específico sobre saúde. Vamos isolar a saúde, que apesar de ser transversal é um tema central, para a gente tentar compreender também esse aspecto. Então a gente fez essa seleção de especialistas, eles elaboraram papers, a gente publicou esses papers e começou em seguida a fazer painéis de especialistas, onde esses trabalhos, esses artigos eram apresentados e especialistas discutiam, de fato, a relevância, não, a pertinência daqueles pontos, o que era, de fato, parecia mais importante e mais provável em termos de vulnerabilidades, e quais deveriam ser, então, as ações em ciência, tecnologia e inovação que o Ministério deveria se centrar para começar a se preparar para fazer frente. Feita essa agenda, a partir de reuniões de especialistas, como eu disse, a gente fez circular, ainda por e-mail, nem foi uma consulta eletrônica estruturada, para validação dessa agenda. Então a gente chegou no final do processo com matrizes para cada um daqueles temas de ações, desde temas de pesquisa a serem relevantes, questões de tecnologias que precisariam de maior investimento, desincentivos em áreas que poderiam trazer um impacto negativo. E no caso de saúde, isso foi ordenado na matriz através de 3 pontos principais, que era a questão das endemias rurais e urbanas, aspectos políticos e sociais que teriam implicações na saúde e sinergia de riscos e possibilidades de desastres mistos. Depois, assim, se quiserem, essa publicação está disponível no site do CGE, ela tem a matriz toda detalhada, enfim, um pouco mais de discussão, mas foi esse o resultado principal, que depois foi agregado nessas 3 publicações. Na verdade, a primeira são os papers específicos feitos, a segunda já é a agenda e o processo de elaboração dessa agenda, e o terceiro é uma compilação dos 2 em inglês, justamente para poder levar isso e subsidiar também o debate internacional. A próxima experiência que eu queria mostrar já isso foi publicado quando? O último é de 2010, se eu não me engano, em inglês. O outro saiu no final de 2009. Então, todos no site bem fáceis de achar. Inclusive, a gente já tem publicação impressa, pode enviar. O segundo foi o foresight estratégico feito para o sistema de inovação da Faculdade de Medicina da USP. Né? O que a USP queria? Ela queria construir uma estratégia de fortalecimento da inovação no sistema FEMUSP. Eles tinham uma visão sobre eles próprios que era mais ou menos a seguinte: a capacidade de pesquisa da FEMUSP é muito forte, tem uma capilaridade, uma importância no sistema muito relevante, mas a inovação não parecia ainda tão forte e importante quanto poderia ser e quanto se esperava que a FEMUSP fosse capaz de fazer. Então, o que eles queriam era entender um pouco mais do próprio sistema, tentar entender por que eles não estavam conseguindo fazer de fato essa passagem da pesquisa para a inovação de ponta de uma forma mais agressiva e relevante como eles achavam que podiam fazer. Nesse estudo, o fator-chave, novamente, assim, mas esse foi muito importante, foi a questão da mobilização e da articulação. Desde o início foram criados grupos de trabalho, eles participaram de todo o processo, do início ao fim, botando pesquisadores para pesquisar, junto com os pesquisadores do CGE. As reuniões eram, acho que quase quinzenais, para discutir ponto a ponto no levantamento de dados, nas informações, tentar compreender como o sistema de fato acontecia, para poder se construir então uma visão de futuro. A etapa 1 de planejamento, como sempre, tentar entender o foco, quais vão ser as bases de dados utilizadas, fizeram todo um levantamento das patentes, do cruzamento entre atores da própria faculdade com outros, qual era a capilaridade internacional que conseguia se ter, qual foi a base de acesso a financiamento de pesquisa. Tudo isso foi levantado e analisado conjuntamente, CGE, alguns consultores mobilizados para isso, e a equipe da própria FEMUSP. Depois foi feito um SWOT, um SWOT clássico, não preciso entrar muito para descrever isso para vocês,
E a partir desse SWOT e de uma consulta estruturada se foram definindo as rotas estratégicas até se chegar numa visão de futuro e nas recomendações do que deveria ser feito ano a ano. Assim. Fizeram, se eu não me engano, o horizonte vai até 2025 das ações que a FEMUSP se propôs a seguir. A partir do diagnóstico, né, que foi feito inicialmente a partir do levantamento, com os levantamentos de dados e as constantes interações e oficinas e conversas com a equipe, se fez então uma separação em 3 grandes temas, né? A capacidade de ciência, tecnologia e inovação lá dentro, os campos específicos do corpo funcional, onde se estava tendo pesquisa mais concentrada, menos concentrada, a interação com os outros agentes de inovação do sistema e outras unidades da própria USP, e uma consolidação e melhoria da institucionalidade. Então esses eram os 3 temas gerais, digamos assim, para os quais se tentaria então definir ações estratégicas. A consulta estruturada também, quando foi feita, ela foi feita usando essas 3 abordagens, entendeu? Foram mais de 1000 dados. Acho que a base de e-mails e consultas que foram enviadas foi para todo o sistema. Claro que você nunca tem 100% da consulta, muito pelo contrário, o que a gente tem aprendido é que a taxa de respostas média é em torno de 30%. Isso pode melhorar um pouco conforme você consegue ter um controle e uma interação mais constante com esse universo, mas o rol de respostas costuma ser em torno de 23%. 5 minutos? 7? Tá, vou passar rapidinho. Então, como eu disse, a partir... Não pode ser mudado, né? Olha, eu aprendi no Itamaraty que quando eles fazem pausas, eles dizem assim para os estrangeiros: vamos fazer um intervalo de 5 minutos, Brazilian Time. Aí eles já sabem que podem sair para dar uma voltinha e voltar. Mas eu vou respeitar. Mas aproveito para dizer que não terá intervalo, viu? Eu vou andar rapidinho para ver. Então, enfim, a partir da consulta estruturada e do SWOT, então, foram feitos esses roadmaps estratégicos, organizados nas dimensões, e daí se tiraram, então, diretrizes estratégicas. E aí, então, a partir daí se chegou numa situação de futuro desejada, que era um sistema FEMUSP com uma política institucional absolutamente voltada para a inovação, com definição de prioridades, que é sempre uma questão que se percebe uma fragilidade muito grande, e capacidade de implantação dessas políticas. Então fizeram, como eu disse, isso em 2025, uma série de ações para irem sendo desenvolvidas, e estão sendo desenvolvidas até hoje. Então foi um processo extremamente bem sucedido, eles se sentem de fato donos desse percurso, e continua sendo implementado, de forma que realmente a coisa da participação foi muito relevante. Por fim, eu queria mostrar um estudo que está ainda em andamento no CGE, já terminou a primeira fase, que é Cidades Sustentáveis. Aí para mostrar como o mundo pode ser ainda mais enorme, né? Quando você fala de cidades sustentáveis, você pode estar falando de absolutamente tudo, porque a cidade ela é o grande palco, né, das transformações sociais, econômicas, políticas, de tudo que se tem. Então, o objetivo central era subsidiar o Ministério da Ciência e Tecnologia em um programa já existente, que era o Programa de Tecnologias para Cidades Sustentáveis. Então, eles começaram de uma coisa que existia: como é que a gente melhora esse programa, para onde a gente vai focar? A gente, no processo de conversa e de definição de escopo, se ampliou bastante esse estudo, falou: não, a gente tem que pensar algo maior. Vamos pensar então qual é de fato o futuro das cidades, quais são os grandes temas, e aí a gente volta novamente para ver onde o programa do Ministério pode ser aprimorado ou modificado para atender então essa nova visão de futuro que se tem. Começamos selecionando as dimensões para o estudo, que é basicamente tudo, Deus, seus mistérios e todo o universo, para poder ter um pouco da noção de qual era o tamanho do nosso problema. E o caminho geral que o estudo percorreu foi esse. Então, a partir do diagnóstico, né, que foi muito facilitado por aquelas ferramentas de Big Data que eu mostrei lá atrás, para você poder monitorar e olhar toda a literatura internacional, o que estava se tratando como cidades sustentáveis nesse momento, aquilo foi muito importante.
A partir desse diagnóstico, se fez então essa visão de futuro que eu falei. Foram construídos 4 cenários. Esses 4 cenários foram construídos de formas diferentes, na verdade, 3 deles foram construídos a partir de uma combinação de design thinking com future literacy, tentando fazer variações de cenários desde o que se imagina de fato que vai acontecer, quais são as tendências, o que se deseja que vai acontecer e um cenário mais disruptivo possível de como é que seria lá na frente. Assim, se eu pudesse me desamarrar do que eu sei que são as dificuldades e as tendências inerciais que naturalmente a história carrega, como é que poderia ser? E o 4º cenário foi uma abordagem bastante nova que a gente fez, que foi fazer um desenho de futuro com crianças e adolescentes. A gente fez na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia uma série de constantes, série mesmo, uma atrás da outra, de oficinas com crianças e adolescentes de escolas públicas e privadas, tentando fazer eles imaginarem como é que seria esse futuro da cidade. A gente usou tanto nos cenários feitos com adultos quanto com crianças um ilustrador que dava muita concretude. Então as crianças iam falando e ele ia desenhando para a gente tentar visualizar essa realidade de uma forma muito concreta. Nas oficinas com adultos, é muito importante destacar também que aqui a mistura de especialistas e não especialistas foi assim, um ponto central. Então, assim, teve desde artistas, estudantes de faculdade, grandes especialistas, uma mistura muito grande que desse um pouco mais a cara do que é de fato a sociedade, que não é desenhada só para especialistas e nem construída só para especialistas. Muito pelo contrário. A partir desses cenários, então, se foi tentando se construir uma visão de futuro que convergia, né, onde era possível uma convergência dessas visões, limpamos as divergências que fossem muito evidentes, como por exemplo, as crianças diziam que quem infringisse a lei não seria mais mandado para a prisão, seria mandado para a universidade, para que tivesse uma outra visão, uma outra oportunidade e tal. Essas visões mais disruptivas saíram e a gente fez então uma visão mais ou menos síntese e para ela se foi tentando descer. Tá bom, então dessa visão de futuro, o que é de ciência e tecnologia, propriamente dito? E dentro de ciência e tecnologia, o que pode ser encaixado, então, no planejamento já existente, nos programas já existentes dentro do Ministério da Ciência e Tecnologia. Essa foi a visão de futuro convergente, digamos assim. Depois a gente, olha, com calma, não vou parar para ler agora, porque eu sei que eu estou extrapolando meu tempo. Os desafios e as soluções que apareceram no processo foram organizadas em 12 temas, então não mais aquele emaranhado de temas lá no início, mas 12 temas que são absolutamente interconectados, não tem como você falar de agricultura ou de alimentação saudável, isso não tem um impacto direto na saúde, entendeu? Ou na própria geração de renda, todos eles estão interligados, mas para facilitar um pouco a compreensão, a gente tentou fazer em torno desses 12 temas. O que são aqueles números que estão embaixo? É o número de soluções encontradas para cada um deles. Soluções e desafios, temas, né, específicos, pontuais. E no final, então, se chegou nos resultados, então, como eu disse, dentro do que já existia do Ministério da Ciência e Tecnologia, várias coisas que foram abordadas já estavam contempladas no programa, o que é muito bom, significa que tinha-se, então, um caminho que era, de fato, convergente com essa visão de futuro que foi construída, é uma confirmação, na verdade, de um caminho bom, e novas iniciativas que precisariam ser incorporadas. As plataformas, por exemplo, foram tidas como uma coisa central a ser desenvolvida e na articulação com o governo do Distrito Federal, que também participou do estudo do início ao fim, já ficou inclusive acordado que o CGE então montaria um observatório de inovação para cidades sustentáveis, então já seria uma forma de abordar mais um dos pontos que não estavam ainda contemplados no Ministério da Ciência e Tecnologia, no programa que existia.